Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos na nossa segunda aula sobre a oração do Pai Nosso, estudar a oração do Pai Nosso. E eu fico muito alegre e feliz de poder estar com você aqui. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu queria dizer a você que você deveria inscrever-se em nosso canal do YouTube Pastor Valença, lá da nossa live de oração. A gente tem muito para te oferecer, através da leitura da palavra e o estudo dessa palavra. Então vai ser muito legal, eu quero contar com você, junto com você, a gente está junto e a gente poder desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para o meu coração, para o seu coração. Hoje, a nossa segunda aula, a gente vai falar sobre o Pai Nosso que está nos céus. E eu queria começar exatamente lendo o nosso versículo, lendo o texto, a oração do Pai Nosso que eu tenho usado em Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13, que vai trazer de uma forma muito interessante para o meu coração e para o seu coração tudo aquilo que Deus tem preparado para você. E nunca mais a gente vai ficar preso, com medo de orar o Pai Nosso, sem saber como orar, porque a gente já sabe como deve orar. Como Jesus disse, não como hipócrita, não com vãs repetições, mas no secreto, com o coração aberto diante de Deus. Então a palavra do Senhor diz assim: por essa razão vós orareis assim: Pai Nosso que estais nos céus. E é sobre esse Pai Nosso que estais nos céus que eu quero hoje falar com você, estudar com você. A gente vai dividir esse Pai Nosso em 6 aulas, para que eu e você possamos ter de forma muito clara, muito concreta, quebrando todos os paradigmas, todos os medos e inseguranças a respeito da oração do Pai Nosso. E eu queria começar com você exatamente aqui. Pai Nosso que está nos céus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu preciso entender que Ele é o nosso Pai Nosso, mas Ele está nos céus. Mas antes de começar, vamos entender um pouco sobre esse Pai Nosso. O que você entenderia sobre esse Pai Nosso? É interessante, porque, olha, a questão do Pai Nosso é muito bom da gente poder perceber. Porque na época do povo hebreu, quando ele sai do Egito, quando é instituído a Páscoa, a celebração do Cordeiro Imaculado, imolado, que sem defeito, que ali simbolizava o Cristo na cruz, onde botou nos umbrais da porta a marca daquele cordeiro, do sangue daquele cordeiro, para poder que o anjo da morte, na última praga, que era a praga da morte dos primogênitos, não entrasse no povo hebreu, não entrasse na casa, não houvesse dano naquela casa. E aquilo simbolizou exatamente a salvação do anjo da morte. E aqui a gente pode entender, em Cristo Jesus, a gente é salvo da morte espiritual. Porque a morte da nossa carne, todos nós vamos enfrentar, mas a gente enfrenta com uma sabedoria, com um entendimento de que Jesus é a ressurreição. Quando ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 11, no verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que eu e você venhamos a morrer, nós viveremos eternamente nele, no sangue precioso dele. Então, esse mesmo Jesus, quando ele faz a oração, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele começa quebrando, querido, fazendo uma grande revolução no meu coração, no seu coração, no coração de todos aqueles que amam ao nosso Deus. Por que uma revolução? Naquele tempo, as pessoas olhavam para Deus com a lei, com a questão da lei, com a questão daquela o rei, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, que o é. Mas Jesus Cristo, ele veio abrir uma porta num relacionamento. A palavra de Deus é muito clara quando diz que o véu foi rasgado. Então, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Santo, o Pai glorioso, aquele que criou todas as coisas, ele passa a ser o nosso Pai, o nosso Abba, o nosso Paizinho.
Por isso, ele faz uma grande revolução no relacionamento entre o homem e o Criador. E é interessante, eu quero ler para você Marcos 14:36, que vai trazer um entendimento para o seu coração. Olha o que a palavra diz. Jesus, quando estava no Getsemane, e ele começa a orar, ele diz assim: e rogava, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti, afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Mas como é que ele começa a oração? Abba, Pai. Então, é esse Abba Pai, é esse relacionamento que Jesus tem com o Deus Todo-Poderoso, que Ele traz através da cruz do Calvário para mim e para você, através do sangue que Ele derramou ali na cruz do Calvário. O véu foi rasgado. O que é que significa isso? O véu que havia no templo era para você entrar no santíssimo lugar, no lugar santo dos santos, no lugar onde só o sacerdote entrava, né, amarrado até, por sinal, com a cordinha, porque era um lugar tão santo que essa cordinha amarrada com um sinozinho tocando, simbolizando que por onde ele andava ele estava vivo, porque se ele morresse ali dentro, ninguém poderia entrar, só o sumo sacerdote poderia entrar. Só o único sumo sacerdote. O que é que Jesus fez? Jesus na cruz, ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus, ele rasga esse véu de cima a baixo, para que não houvesse dúvida que foi algo espiritual. E abre a porta para que eu e você possamos entrar de forma clara, limpa e transparente na presença de Deus. Mas olha, mas é Pai. E isso como significa na minha mente? É apenas, ele é Pai. Como ele é meu Pai. E aí eu vou ler um texto que está lá em João, para você entender essa paternidade. João capítulo 1. Olha, para todos vocês, não fique preocupado que quando a gente tiver na edição da aula, a gente vai estar mandando para vocês, colocando todos os textos ao qual a gente está dizendo, lendo, vai ter tudo aí para você, não se preocupe. Então, João capítulo 1, verso 12 e 13. Olha o que diz. Mas a todos quanto receberam Jesus Cristo, claro, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no nome de Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E isso é fantástico, gente, isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente passa a ser exatamente esse Pai que agora ele nos adota como filhos, um Pai ao qual nos adota, a adoção como filhos. E aí nós podemos começar a chamar ele de Abba Pai, Paizinho. Por quê? Porque a palavra aqui de João 11, capítulo 1, 12 e 13, disse de uma forma clara que nós fomos adotados e passamos a ser filhos de Deus. Olha que coisa fantástica. Por isso, eu e você, a gente tem toda a liberdade de dizermos Pai Nosso, claro, porque é o nosso Abba, é o nosso Paizinho. Olha o que Paulo entende na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 15, e em Gálatas, no capítulo 4, verso 16. Olha para vocês entenderem. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 15, Paulo diz assim: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamar Abba Pai, Paizinho. Olha que maravilha, queridos. E ele também escrevendo aos Efésios, ele também traz esse entendimento para mim e para você no capítulo 4, aliás, aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 6. Olha o que ele diz para mim e para você. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações e ele clama, Abba Pai. Queridos, é muito lindo quando a gente vai mergulhando nesse universo fantástico da palavra de Deus e a gente vai entendendo que o nosso Pai, nós temos essa liberdade porque Deus faz uma revolução em nosso relacionamento com Ele e Ele nos adota e nós passamos a ser
filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, herdeiros da graça maravilhosa, todos nós de forma livre, liberal, alegre, feliz. E é muito interessante a gente perceber isso. E aí eu quero dizer a você que isso gera o quê? Intimidade. Intimidade, comunhão. Você não precisa mais ter sacerdote, você não precisa ter um pastor, um padre, ou alguém, ou um vaso que você chame, ou alguém que você acredita que vai ser o intermediador entre sua relação de oração com Deus. Não! Você pode chamar ele de Pai. Abba, ele te adotou como filho, porque você creu no nome de Jesus, você creu no sangue vertido na cruz, você crê na cruz vazia. A palavra de Deus diz que em nosso entendimento e mente a gente acreditar que Jesus nasceu, viveu, morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia o Pai o ressuscitou. A gente vai ser salvo para a glória de Deus. Está lá em Romanos, né? Não se preocupe, queridos, de ter que ir em busca, eu preciso ir a alguém. Não, vá direto ao Senhor. O sangue de Jesus nos adotou como filhos, o Pai nos adotou como filhos e gera em mim e em você essa intimidade, essa intimidade. Pedro, ele é muito claro quando ele diz no começo lá de Atos, na primeira pregação que ele faz, que mais de 3.000 pessoas se converteram. Ele fala em que essa intimidade é gerada através de arrependimento. Quando eu me arrependo, quando eu creio em Jesus Cristo e me arrependo, é gerado no meu coração uma liberdade, uma intimidade com o Pai. E por isso eu posso dizer, Pai nosso. Mas tem uma coisa muito linda disso tudo, porque Ele é o nosso Pai, mas aí nós precisamos entender que Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Por isso, Ele está nos céus. Então, Ele é o quê? Santo. Então, eu e você, nós somos justificados em Cristo. A santidade em mim e você, pelo sacrifício de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida, pelo que Ele fez, a oblação de si mesmo, essa transferência, onde Ele paga o preço, onde a graça, ela é de graça para a gente, mas ela teve um preço, e o preço foi muito caro, que foi o Filho do Deus Pai Todo-Poderoso, o unigênito de Deus. Ele vem se doando por mim e por você na cruz do Calvário. Por isso, para que a gente tenha intimidade, é necessário arrependimento, é necessário que eu e você nos arrependamos diante de Deus, confessemos os nossos pecados. E aí deixa eu ler para você aqui, 1 João, capítulo 1, o verso 9, que é muito interessante, quando ele diz de uma forma muito clara, para que você entenda como é feito essa ação de Jesus na minha vida e na sua, e essa adoção, onde passamos a ser filhos. Ele diz, 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Mas nós entendemos que precisamos ter o quê? Reverência. O que é reverência? Por que eu falo reverência? Porque hoje em dia a paternidade biológica está tão distorcida, porque as pessoas não entendem mais o que é ser pai. O pai não respeita o filho não respeita o pai. Nós estamos vivendo numa sociedade de um contexto muito difícil, onde não há essa respeito com o Pai. E muitas vezes a gente acredita que a gente não precisa respeitar Deus. Mas eu quero dizer a você que eu posso chamar Ele de Pai Nosso, mas está no céu. Eu preciso ter reverência. Eu preciso ter reverência porque Ele é o Criador de todas as coisas. E aí eu quero ler alguns versículos para você a respeito de ser o Criador. Né? Deus, ele diz assim, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra,
o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. A palavra de Deus também em Gênesis 1:27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É interessante a gente começar a perceber essas coisas. Romanos capítulo 1, verso 20 diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma tais homens são indesculpáveis. Então eu e você, a gente sabe que existe um Deus Criador, ao qual eu e você precisamos chamá-lo de Pai Nosso. Ele é meu Pai, eu creio, nós fomos adotados através do sangue de Jesus pela fé. O justo viverá pela fé, mas eu preciso entender que Ele é o Deus que está nos céus. Ele me ouve, Ele me aceita, Ele olha para mim com carinho, Ele me ama, Ele enviou seu Filho. Tanto é que João 3,16... vamos lá, João 3,16 é algo que todo cristão devia ter decorado. Todo cristão devia ter decorado esse texto, que diz exatamente o seguinte: portanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E isso é muito maravilhoso. Então eu, quando entendo que o Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele enviou o seu Filho, que Ele me ama, que Ele lhe ama, então eu posso entrar na sua presença e dizer: Pai Nosso. E aí eu acho lindo, porque não é Pai meu, não é meu Pai, não é assim, é Pai Nosso. Por que Pai Nosso? Porque é um Pai que não faz acepção de pessoas. E aqui a gente pode entender, quando eu li João 3,16, que ele disse que Deus amou o mundo. Não foi somente você, não foi somente sua família, não foi somente aqueles que você conhece, não. Deus amou o mundo. Então, se Ele amou o mundo, todos têm condições de fazer a oração do Pai Nosso, desde que se arrependa dos seus pecados, desde que entenda, creia pela fé que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e que Ele hoje vive por mim e por você, onde Ele intercede por mim e por você. Então a nossa oração do Pai Nosso tem todo sentido, porque Deus nos adotou. Foi Ele que nos adotou. E Ele, como Criador, Ele tem todo o poder. Mas é um Pai que não faz acepção de pessoas. Vamos dar uma lida aqui em Tiago, capítulo 2, o verso 8 e 9, para você dar uma entendida, né, melhor, né, aqui esse Tiago, ele é dito como o irmão, meio-irmão de Jesus Cristo. No capítulo 2, o verso 8 e 9 do capítulo 2 diz assim: se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está escrita, como está registrada nas Escrituras, que ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se todavia tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenado pela lei como transgressor. Ele tenta trazer para mim e para você o entendimento de que nós precisamos amar uns aos outros. E quando você ama, você não faz acepção de pessoas, gente. E muitas vezes, a gente, sem querer, a gente faz acepção de pessoas. Então, esse Pai Nosso, Ele é nosso e Ele não faz acepção de pessoas. E esse está nos céus, queridos. Eu preciso entender isso para que a minha oração do Pai Nosso tenha um contexto maior. Eu preciso olhar para Deus entendendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele criou todas as coisas. Então, o Pai Nosso, olha que coisa linda. Pai Nosso, você tem a certeza do seu Abba, daquele que lhe ama, que você pode chamar de paizinho, que você pode deitar no conforto do seu colo, que você pode ouvir dos seus lábios uma palavra de refrigério, uma palavra de amor, uma palavra de graça. Então, é esse Pai Nosso que abre o coração para mim e para você. Ele me ama tanto, Ele ama tanto, que Ele entregou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Isso é amor, mas esse amor Ele também diz: olha, assim como eu amo, eu também quero que vocês se amem.
Ele diz que nós seremos conhecidos pelo amor que existe entre nós. Quem ama não faz acepção de pessoas, quem ama não maltrata, quem ama não é irado, quem ama não se revolta, quem ama não se vinga, porque o amor mora em mim e você, porque Deus é amor, Ele é a essência desse amor. Então eu quero, queridos, encerrar essa aula trazendo para vocês essa certeza que, em primeiro lugar, é Pai Nosso. Você é filho. Deus te adotou, enxertou você na videira. João, capítulo 15, ele vai falar da videira. E Ele te enxertou na videira. Creia nisso, em nome de Jesus. E Ele também nos dá essa certeza quando Ele diz que aqueles que creem em Jesus Cristo foram feitos filhos de Deus. Quando Ele fala exatamente aqui em João, capítulo 1, verso 12 ao 13. E Ele faz uma revolução dentro do meu coração. Muitas pessoas não vão entender porque a gente chama Deus de Pai. Isso foi a causa de Jesus ter sido crucificado. Blasfêmia, porque Ele começou a dizer que Ele conhecia o Pai, que o Pai tinha enviado a Ele, que Ele tinha uma relação com o Pai. E as pessoas chamavam Deus do Todo-Poderoso, alguns nem escreviam o nome do Deus, e Ele vem e diz de repente, Deus me enviou. Eu sou filho. Olha, então as pessoas enlouqueceram, principalmente os mais religiosos. E aí que por tanta religiosidade não conseguia perceber que Jesus era o Messias, era a promessa, era o Emanuel, o Deus conosco. E eles não conseguiam perceber porque eles estavam presos à religiosidade. Então eu quero destravar comigo e com você essa questão da religiosidade. E que você possa, de forma clara, clamar ao Pai que está nos céus de uma forma muito livre e muito independente. Porque Ele está nos céus, mas Ele está amando a mim e a você. É um Deus que está nos céus, mas que cuida de mim e de você. Então, Pai nosso que estás nos céus. Deus te abençoe, Deus te proteja, guarde o teu coração, que Deus ilumine a sua mente, que você não tenha dificuldade de entender. Se tiver alguma dúvida, coloca uma pergunta aí, que eu terei o maior prazer em te responder. Fica tranquilo, que a gente vai trazer para você as respostas coerentes da palavra de Deus. Lembra que eu li um texto e quero encerrar lendo esse texto que está lá em Timóteo, de uma forma muito clara, no capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha a capacidade e o pleno preparo para realizar as boas ações. Eu não tenho dúvida alguma, querido irmão, querida irmã, que Deus ama você de uma forma incondicional. Então, o Pai Nosso lhe dá o direito de mim e de você a entrarmos na presença de Deus pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Ele está nos céus. Eu entro com reverência. Eu entendo que Ele é o Criador de todas as coisas, mas o amor dele é tão imenso, tão maravilhoso, que Ele abre as portas para eu e você entrar em oração. E aí, olha, que coisa bacana de oração. Lá em Marcos capítulo 11, verso 24, diz assim: portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tende fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Então, tudo aquilo que você pedir em oração, pela fé em Jesus Cristo, você já recebeu, porque Deus é o nosso Pai Nosso, nosso Abba, nosso Paizinho. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve lá, Pastor Valença, dá um like, envia para outras pessoas. Próxima aula eu aguardo por você. A gente vai estar tratando de mais um tópico da oração do Pai Nosso. Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.